Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 8, capítulo 8, do verso 26 até o verso 34. O título do capítulo é A Batedura Ocorrida no Oceano de Leite. Shankhaturya Mridaganam Vaditranam Prithusvana Devanuganam Shastrinam Nrityatam Gayatam Abhut. Shankha, búzios. Turya, cornetas. Mridanganam e de diferentes espécies de tambores. Vaditranam, dos instrumentos musicais. Prithvi, muito grande. Swana, som. Devanuganam, os habitantes dos planetas superiores, como os Gandharvas e Charanas, que seguem os semideuses. Sastrinam, juntamente com suas próprias esposas. Nrityatam, ocupados em dançar. Gayatam, e em cantar. Abhut, ficaram. A tradução é a seguinte: os habitantes de Gandharva Loka e Charana Loka aproveitaram-se então da oportunidade para tocar seus instrumentos musicais, tais como búzios, cornetas e tambores. Eles começaram a dançar e cantar juntamente com suas esposas. Continuando, o Senhor Brahma, o Senhor Shiva, o grande sábio Angira e diretores semelhantes da administração universal derramaram uma chuva de flores e cantaram mantras anunciando as glórias transcendentais da Suprema Personalidade de Deus. Todos os semideuses, juntamente com os Prajapatis e seus descendentes, tendo sido abençoados pelo olhar de Lakshmiji, lançou sobre ele, tendo sido abençoados pelo olhar que Lakshmiji lançou sobre eles, foram imediatamente agraciados com comportamento exemplar e qualidades transcendentais. Assim, eles ficaram muito satisfeitos. Ó Rei, como foram negligenciados pela deusa da fortuna, os demônios e Rakshasas ficaram deprimidos, confusos e frustrados, e assim tornaram-se insolentes. Em seguida, apareceu Varuni, a deusa de olhos de lótus, que controla os beberrões. Com a permissão da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, os demônios encabeçados por Bali Maharaj apossaram-se dessa jovem garota. Ó Rei, depois disso, enquanto os filhos de Kashyapa, tanto os demônios quanto os semideuses, estavam ocupados em bater o oceano de leite, um maravilhoso varão apareceu. Sua constituição física era muito forte, seus braços eram longos, vigorosos e robustos. Seu pescoço, que estava marcado com 3 linhas, parecia um búzio. Seus olhos eram avermelhados e sua tez enegrecida. Ele era muito jovem, estava enguirlandado com flores e todo o seu corpo estava decorado com vários adornos. Ele vestia-se de roupas amarelas e usava brincos resplandecentes e polidos, feitos de pérolas. As pontas de seu cabelo estavam untadas com óleo, e seu peito era muito largo. Seu corpo possuía todos os traços físicos favoráveis. Ele era vigoroso e forte como um leão, e estava decorado com braceletes. Em sua mão, ele carregava uma jarra que estava abarrotada de néctar. Essa pessoa era Dhanvantari, uma porção plenária do Senhor Vishnu. Ele era muito versado na ciência da medicina e, como um dos semideuses, tinha permissão de receber uma parte dos sacrifícios. Agora vem o significado de Prabhupada. Srila Madhvacharya observa: Tesham Satyachalanatham Harir Dhanvantarir Vibhu Samartopya Suranam Tu Swahasta Damuchat Sudham. Dhanvantari, que carregava uma jarra contendo néctar,
era uma encarnação plenária da Suprema Personalidade de Deus. Porém, embora ele fosse muito forte, os asuras conseguiram arrancar a jarra de néctar de suas mãos. Então esse foi o verso 34. Amanhã seguimos no 35. Como vimos aqui, há um tema que é continuação, porque podem ver no primeiro verso que lemos, o 26, diz assim: os habitantes de Gandharva Loka e Charana Loka aproveitaram-se então da oportunidade para tocar seus instrumentos musicais. Então, que oportunidade é essa? Qual é a oportunidade da qual eles estão falando que os Gandharvas e os Charanas começaram a tocar seus instrumentos, cantar e dançar? É a escolha do parceiro de Lakshmi. Lakshmi surge do oceano de leite e ela olha todos os pretendentes, não se encanta por nenhum, até identificar Mukunda, como descrito aqui, e então ela põe a guirlanda nos ombros dele. E aí, quando isso acontece, os Gandharvas e os Charanas, que são habitantes de planetas superiores, e cantam muito bonito, e tocam instrumentos muito bem também, então eles fizeram uma festinha para poder comemorar o noivado, assim, a escolha, na verdade é o casamento, a colocação da guirlanda no pescoço já indica casamento. Então assim eles foram comemorar tudo isso. Então, identificando aqui o contexto do que estamos falando, vamos ver nos versos seguintes que também se descreve que os semideuses importantes, como Brahma, Shiva e também um sábio, Angira, conhecido, Angira Muni, e outros que eram diretores da administração universal, derramaram chuva de flores e cantaram mantras anunciando as glórias transcendentais da Suprema Personalidade de Deus. Podem ver que o momento é muito auspicioso. Até o Senhor Brahma e o Senhor Shiva estavam presentes nesse evento. Então, o que aconteceu é que todos eles se sentiam muito honrados e abençoados, porque Lakshmi Devi tinha olhado para todos eles e eles estavam se sentindo acolhidos, completamente acolhidos, que é a etiqueta normal de receber alguém. Então Lakshmi Devi olhou para todos e eles se sentiram todos acolhidos. Mas ela não olhou para alguns, que eram os asuras, os demônios. Então eles ficaram revoltados e insolentes, se sentindo negligenciados. Imagine que essa questão da autoestima atinge até mesmo os demônios, né, que são seres muito superiores, né? Eles não são seres como nós, eles não são pessoas comuns como nós, eles são muito superiores a nós em capacidades, em inteligência e tudo mais. Mas eles ficaram muito ofendidos com aquilo e resolveram ficar insolentes, se sentindo negligenciados. Mas surgiu uma personalidade que é o pai da medicina, aqui descrito, Dhanvantari, e ele traz o néctar da imortalidade, que surgiu, então, finalmente, do oceano de leite. E surge depois que Lakshmi vem, surge depois que Lakshmi escolhe o seu parceiro e define quem é a autoridade. E ao ser definido quem é a autoridade, todos os semideuses aceitam essa autoridade, incluindo Brahma e Shiva, que é a Suprema Personalidade de Deus, não é outro, é a Suprema Personalidade de Deus. Então vem o néctar da imortalidade.
Mas por que os semideuses, os demônios que estavam competindo com os semideuses, se sentiram negligenciados por Lakshmi, que não olhou para eles, e eles não se sentiram acolhidos, com a sua autoestima ferida e baixa, eles resolveram se revoltar e, sem nenhuma etiqueta, sem nenhuma educação, eles arrebatam a jarra do néctar da mão de Dambam. Isso é o que está sendo descrito aqui. Prabhupada explica um pouco no verso 33, 34. Prabhupada vai citar Madhvacharya, que explica que a personalidade de Deus, que é a 12ª encarnação da Dambantari, que vem como, embora ele fosse um indivíduo muito forte e competente, ainda assim os demônios arrebataram a jarra da mão dele. E nós vemos muitos episódios dessa maneira. Na luta de Vishnu com Varaha, ou desculpe, de Vishnu na forma de Varaha com Hiranyaksha, Varaha é ferido muitas vezes e o sangue de Varaha se espalha e os semideuses ficam preocupadíssimos. O mesmo acontece com a luta de Nrsimhadeva com Hiranyakashipu, que durou 6 horas. E então Nrsimhadeva às vezes é ferido, às vezes perde algum golpe assim que ele tenta dar e não consegue dar, e às vezes ele leva um golpe do inimigo e os semideuses ficam todos impressionados. Como é que isso pode acontecer? Vai ter um problema, a Suprema Personalidade de Deus será derrotada. Mas ele nunca será derrotado. Isso é só para criar um pouco de sensação e para cumprir algum propósito. No caso de Nrsimhadeva, ele não podia vencer Hiranyakashipu antes da hora, porque o Senhor Brahma havia dado uma bênção para Hiranyakashipu de não morrer nem de dia nem de noite. Então, como ele apareceu ao meio-dia e estava lutando durante toda a tarde, antes das 6 horas ele não podia matar, antes do pôr do sol, né? Assim, na hora H do ocaso do pôr do sol. Então, ele leva alguns golpes e parece que ele está perdendo, mas ele nunca perde. E um sábio, um Vaishnava, uma pessoa culta, compreende isso e fica paciente. Entende que todas as situações adversas fazem parte da natureza material, mas que Krishna é transcendental a essa natureza. E em algum momento Krishna vai tomar a situação e resolver a situação. O Vaishnava nunca se desespera. Ele tem confiança nisso. Aqui é um exemplo, e o exemplo de Dambantari ter a jarra do néctar roubada, tomada agressivamente de sua mão. E depois ele vai dar um jeito de tomar de volta. E como ele dá esse jeito, faz parte dos próximos capítulos. Vai aparecer uma nova encarnação de Krishna, que não é mais o Dambantari, é Mohini Murti. Mohini Murti vai aparecer e com a sua beleza feminina vai deixar os demônios todos de queixo caído e com o olhar assim completamente encantado. Aí ela se aproxima e simplesmente toma a jarra, porque eles não entregam tudo, né? Aí ela toma a jarra do néctar e dá para os semideuses. Então observem que nunca haverá um momento em que Krishna será derrotado. Nós podemos ser derrotados, somos devotos de Krishna, podemos ser derrotados em certas situações, em certas circunstâncias, mas ainda assim seremos derrotados externamente. Internamente, nós estaremos garantidos. Voltaremos para o mundo espiritual, Krishna vai nos proteger e nos dá, mesmo que haja alguma perda grande no cumprimento do serviço devocional. Então, esse é o tema aqui, é o que está sendo discutido aqui.
e nós ouvimos agora o Bhagavatam, como é costume, e amanhã seguiremos com a história. Muito obrigado pela atenção de todos. Todas as glórias do Srila Prabhupada. Jai Shri Prabhupada.